A gente vai agora para a segunda. Conativa, a função conativa, tudo bem. A função conativa, e vocês vão encontrar nos lugares ou conativa ou apelativa, que é a mesma coisa. Eu prefiro explicar por apelativa, que fica muito mais claro. Como assim apelativo? Um apelo. Quando vocês veem, por exemplo, propaganda, não sei o que dizer, seria, por exemplo, cerveja. Ele sempre busca você, o foco é você. Ou seja, aqui no na conativa apelativa, o foco é o receptor. Vamos voltar aqui. Receptor. Receptor não é quem recebe a mensagem? Ou seja, o foco é você, ele quer que você compre. Ou seja, eu vou até ressaltar aqui, ó, aqui essa linguagem referencial informativa é muito comum em textos jornalísticos, jornais. E nessa aqui já é comum propagandas, ou seja, o conativo apelativo, o foco é você. Ou seja, ele quer fazer de maneira que você se sinta tocado. Nas aulas da professora Josinélia chegou até mesmo aquela questão de dar Kombi, né, tudo mais, que o foco era atingir para você comprar. É justamente isso, o foco é em você. Ou seja, é comum em propaganda. Por que propaganda? Porque o foco é você, ele quer que você compre aquele produto que ele está ofertando. Ou seja, aqui vocês conseguem perceber alguma questão de função conativa, ou seja, de propaganda, que o foco é você, que ele quer que você compre alguma coisa, ele quer te persuadir? De maneira alguma. A gente não vê isso nesse texto. Ou seja, a gente já pode eliminar também. Aí a gente vem agora para essa daqui, que é, sem dúvida, uma das mais interessantes, no sentido de que a função fática. Fática vem de ruído. Eu já usei esse exemplo em sala de aula, mas é muito bom utilizar ele, que ele fica bem claro. Toda vez que a gente está numa conversa telefônica, a gente sempre fica testando o canal. Vocês percebam, a gente sempre fica falando, alô, tá me ouvindo? Sempre testando o canal, ou seja, vem de ruído, ou seja, tudo aquilo que chama atenção. Anotem isso aqui, viu, pessoal? Tudo aquilo que chama atenção. Vou trazer mais para cá para a câmera pegar. Fática, ou seja, tudo aquilo que chama atenção. No sentido de que um grito, tudo aquilo que vem de ruído. Nesse texto aqui, a gente não consegue ver nenhum elemento que chame a atenção, como ruído, por exemplo. Não tem nenhum interesse em trazer atenção para esse quesito que eu acabei de falar. Ou seja, a gente também elimina ele. Já elimina também. O que sobra pra gente? Apenas denotativa e metalinguística. Tudo bem. Aqui a gente vai entrar agora em dois termos que vocês já viram com a professora Josinélia. Quais termos são esses? O termo de conotativo e denotativo. Tudo bem. Não confundam, não é esse conativo aqui, esse conativo não, essa aqui é a linguagem conativa apelativa. Eu estou me referindo a conotativo, conotação. Eu vou até mudar a cor da caneta. É conotativo, não é conativo. Vamos lá. Versus denotativo. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, que é uma forma que eu acho bem mais fácil de entender o que é denotativo e conotativo. Toda vez que vocês olharem para denotativo, vocês verem esse D e vocês lembrem de dedo. Como assim, Vitor? Dedo? A gente vai entender por que esse dedo. Imagine que isso aqui é um dedo. O desenho não está dos melhores, mas dá de entender. Como assim? Toda vez que a gente aponta para algo é literal, é no sentido que ela realmente existe. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, imagine que isso aqui é uma mão bonita. Enfim, aqui tudo bem, a gente tem essa mão. Toda vez que vocês lembrarem de denotativo, vocês lembrem de dedo. Por quê? Toda vez que eu aponto para alguma coisa, essa coisa realmente existe, ou seja, é literal. Ou seja, o que é o denotativo? É a linguagem no sentido literal.
Vitor, ainda não entendi. Peraí, no sentido literal. Eu ainda não entendi. Quando eu falo, eu uso um termo que a gente costuma ouvir muito. Ah, você fez uma tempestade no copo d'água. Será que essa tempestade no copo d'água, ela é real? É impossível dar uma tempestade no copo d'água. Ou seja, se eu não consigo apontar para uma tempestade no copo d'água, ou seja, aquilo não é real, ou seja, é só um termo a se falar, aquilo ali, com certeza, não é denotativo. Ou seja, o que é quando eu falo assim, só tem uma caneta. Não, outro exemplo. Me dá uma gota de água. Quando é no sentido denotativo, é no sentido literal. A pessoa vai realmente colocar uma gota no seu copo. Agora, quando eu falo no sentido conotativo, conotativo, melhor dizendo, é no sentido figurado. Vitor, como assim figurado? Figurado é que não é no sentido literal, não é real. É uma expressão, justamente como eu falei. Será que a pessoa está fazendo uma tempestade no copo d'água? Ou seja, é uma forma de exagerar, uma forma que fique bem claro que a pessoa está exagerando. Ou seja, essa é a diferença. E vamos lá. Lembra que eu já falei isso na primeira aula que eu estava falando sobre a primeira questão. Quando ele fala nessas partes, bem aqui, eu espero que esteja focando a câmera. Quem faz um poema abre uma janela, respira tu que estás numa cela abafada e salva um afogado. Será que ele está falando realmente? Será que tem alguém se afogando na vida real? Tipo, morrendo dentro da água? Claro que não. Ou seja, se não é real, é conotativo. Não é real. Se fosse no sentido literal, ou seja, denotativo, seria realmente uma pessoa morrendo, correndo risco de vida. E essa cela? Respira tu que estás numa cela. Será que essa cela realmente existe? Essa janela de que ele fala realmente existe? Não. Ou seja, a gente vê totalmente o oposto de denotativo. A gente vê conotativo. Ou seja, a gente já elimina essa questão também. Questão não, alternativa. E por fim, que sobra apenas pra gente metalinguística. Vamos lá, vamos entender o que é metalinguística. Apesar de que você já tenha anotado no caderno, se não me engano. Metalinguística é quando o código... Vamos voltar de novo aqui para o treinamento da comunicação, para vocês verem como é importante. Ó. Vamos lá. Metalinguística. Metalinguística nada mais é do que o código falando do código. Como assim? A língua falando da língua. Ou seja, nesse exato momento. Ainda é bem interessante da gente falar. Eu vou falar até do dicionário. Por que o dicionário? O dicionário é bem interessante da gente pensar, porque o dicionário nada mais é do que a gente está buscando significados de palavras, com as próprias as palavras explicando. Ou seja, se eu pergunto o que é uma bola, vai lá com palavras, vai me explicar o que é uma bola. Ou seja, é muito interessante a gente ver isso. E a questão que está acontecendo nesse momento. Eu estou explicando língua portuguesa, mas eu estou também usando a língua portuguesa para explicar ela. Ou seja, é um paradoxo, realmente um paradoxo. Ou seja, nesse poema aí a gente vai entender a relação disso aqui. Como assim o código falando do código? Essa estrutura de texto aqui é um poema. E é um poema falando de outro poema. Ou seja, é um código falando do código. Ele está falando sobre um poema, que um poema abre uma janela, traz esperança, como a gente já viu na primeira questão, com a própria estrutura de poema. Ou seja, é o código falando do código. O que só sobra pra gente é a letra E. Ou seja, ela é correta. Para vocês entenderem de maneira. Eu vou deixar aqui, caso vocês queiram tirar print, algo do tipo. É isso. A gente vai agora para a terceira questão. E é isso aí, pessoal.